Bom, meninas, vamos para mais um vídeo nesse canal. Vocês sabem que eu tô em fase de adaptação do cabelo, né? Então vocês focam no conteúdo, foquem na mensagem, por favor. Bom, hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês sem tópico. A gente vai chegando no final do ano e vai reavaliando o que a gente fez, como que a nossa vida tá. E sempre que vai chegando um ano novo, a gente acha que vê como uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, e de viver uma colheita diferente, né? E como vocês gostam bastante quando eu falo de dinheiro aqui com vocês, e vocês sabem também de onde que eu venho, é, de um lugar que não foi muito fácil, mas que eu acredito que é super possível, eu decidi trazer para vocês um caminho, né, os passos, de um jeito extremamente assim, não fiz tópico, geralmente eu faço tópico e eu vou conversar com vocês na medida do que eu vou lembrando. Eu acho que fica mais autêntico e eu acho que fica mais leve pra vocês, tá? Então vamos lá. Ai, gente, sério, tô muito incomodada, mas tá bom, né? Vamos focar no conteúdo. Daqui a pouco eu me acostumo, daqui a pouco ele cresce e aí ele cria jeito. Então tá, vamos lá. Bom, em 2016 eu já contei pra vocês, né, que eu passei por um período muito difícil da minha vida, de ter luz cortada, de ter água cortada, de ter vizinho oferecendo água do poço pra mim e pra minhas filhas, que elas moravam comigo nessa época, de quebrar meu negócio de confeitaria, recebi ordem de despejo da casa que eu morava de aluguel. Fiquei tentando ficar naquela casa ainda mais tempo, porque eu sempre achava que ia dar um jeito, né, de resolver aquela situação. E as minhas filhas, quando eram pequenas, assim, elas ficaram muito doentes, assim. Quando não era uma que estava internada, era outra. Muitas vezes eu não tinha remédio nem dinheiro nem para comprar remédio para elas. Então eu pedia alguém que pudesse me emprestar dinheiro para comprar xarope, medicação, alguém que tivesse conta numa farmácia. Naquela época, na minha infância, se fazia muita conta, né? Minha avó tinha conta na padaria, comprava fiado na padaria. Então era muita coisa mesmo, né? Conta no mercado, no mercadinho, depois pagava quando recebia. Então era sempre muito contadinho, assim, dinheiro muito contado, né? E eu contei pra vocês que eu fiquei vivendo também de doação de comida, né? Por algum tempo, acho que foram mais ou menos uns 4, 6 meses, assim. E antes desse negócio quebrar, eu também não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, tá? Essa situação de sempre estar com o dinheiro contado, às vezes não ter dinheiro para comprar pão, fazer pão torrado, isso era natural, assim. E eu lembro disso até na minha infância. Então, eu me lembro muito da minha avó fazendo pão torrado para economizar a conta da padaria. Me lembro da minha avó receber e já pagar a padaria, sempre fazendo empréstimo, porque minha avó era funcionária pública, hoje ela é aposentada, né? Então a gente sempre teve uma vida com muita dificuldade, né? Até os meus 18 anos eu não tinha um quarto para chamar de meu, o meu quarto era com cortina, o teto da minha casa não tinha forro, eram os fios ali, né? Depois que fizeram forro em cima ali de PVC. Então, é isso, mas dizer que eu passei fome, isso não aconteceu, tá? Eu não passei fome, mas era uma vida, assim, de muita escassez, de muita falta, era uma vida onde eu não comprava o que eu queria. O que vocês veem aqui é liberdade, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de ter muita roupa, mas se eu quero comprar uma roupa que custa determinado preço, eu posso comprar, né? Então, eu já fiz vídeo de comprinha, já mostrei pra vocês o tênis que eu gostei. Infelizmente, ele era R$ 800, mas isso não é uma questão pra gente hoje. Então, essa liberdade que eu vivo hoje, eu não vivia na minha infância, não vivi na minha adolescência e não vivia na minha fase adulta. E eu diria que esse é o primeiro passo, até eu tomar a decisão de que eu não queria mais viver aquela pobreza e que eu não queria mais viver aquela escassez. Eu vou explicar, tá? Algumas pessoas acham que todo mundo quer ser rico, que todo mundo quer ter dinheiro, que todo mundo quer ter liberdade financeira. Só que na verdade nem todo mundo quer, nem todo mundo para pensar que pode mudar a sua vida financeira. E eu confesso pra vocês que até aquele momento que eu quebrei o meu negócio, até aquele momento que eu comecei a viver de doações, eu acho que eu não parava. Eu pensava até em ser rica, mas o meu caminho para querer ter mais dinheiro era jogando na Mega Sena. Então, sempre que eu tinha dinheiro, eu jogava na loteria, porque na minha cabeça, a única forma de fazer dinheiro era ganhando na loteria.
Então, eu jogava muito na loteria, né? Já tem anos que eu não jogo, mas antes eu jogava, porque era o único jeito que eu via, né? Até a internet eu não conseguia encontrar um outro jeito. O outro jeito era casando com um marido rico. Isso eu não ia querer um dinheiro dependendo de outra pessoa pra ela me tratar do jeito que quisesse, ter que aturar um monte de coisas só por conta do dinheiro dessa outra pessoa. Então, eu sempre gostei de liberdade e independência. Só que naquele momento ali, que foi uma era ali também de internet e tal, eu me senti tão envergonhada, e eu não posso negar pra vocês, eu tive que trabalhar muito essa vergonha, mas eu me senti tão envergonhada, eu que gostava de ser tão independente, de ver o vizinho oferecendo orgulho, né? Mas ver o vizinho oferecendo água de poço, chegando em casa e tá sem energia, e ter que pedir um lugar pra dormir com minhas filhas. Eu me senti muito envergonhada, sabe? A Bíblia diz que é melhor ser quente ou ser frio, porque o morno, ele dá ânsia. Eu sinto que antes de quebrar, eu vivi uma vida morna. Sabe assim, não tá ruim, mas eu já sei lidar com essa falta de dinheiro? Isso aqui já virou normal pra mim? Então, quando eu fui pro lado frio, assim, que a água bateu na bunda, assim, que eu vi, nossa, que situação ruim, que situação horrível. Eu não quero mais estar aqui. Por quê? Porque aí ficou frio, aí ficou gelado. Eu falei, não, eu nunca mais quero passar por essa situação. Eu nunca mais quero viver todo esse desconforto que eu tô vivendo. Então, por isso que eu acho que quando eu comecei a ter mais dinheiro, eu fiquei um pouco acomodada, assim, porque as coisas começaram a ficar mais fácil. As coisas, eu acho que eu fiquei um pouco morna, sabe? E lá, naquele momento de dificuldade, eu sinto que eu tinha tanta vontade de mudar de vida, eu sinto que eu tinha tanta garra, sabe? Todos os dias eu acordava tão motivada pra mudar realmente de vida, que eu não sinto que eu tenho muito isso hoje. Eu tô resgatando isso agora, né? Então, o primeiro ponto, assim, pra mim, eu acho que o primeiro passo é você realmente querer. Às vezes a gente quer, mas a gente quer da boca pra fora. Ah, eu quero ser rica. Aí eu ficava jogando na Mega Sena. É igual a pessoa que diz, ah, eu quero emagrecer. Mas, e tem gente que nem quer. Tem gente que tá super bem com a vida ali de contadinho. A mesma coisa sobre emagrecimento. Tem gente que, eu me aceito com o corpo que eu tenho, eu não quero emagrecer, eu tô feliz assim. E pode ser que tenha gente, né, pessoas assim. Mas o primeiro passo, eu acho que pra mudança, né, sair da pobreza, você tem que querer sair de lá, né? Você realmente precisa desejar isso. Você precisa desejar sair de lá. E eu desejei aquilo com todas as minhas forças. E eu acho que eu só desejei aquilo por conta da falta que eu tava vivendo e da vergonha que eu tava sentindo de estar naquela situação junto com as minhas filhas, tá? A partir dali, eu acho que aí veio o segundo passo, porque antes eu dizia que eu queria ser rica, eu jogava na Mega Sena. Quando eu tomei a decisão que eu queria sair da pobreza, que eu queria ter liberdade financeira, eu comecei a dizer pra mim mesma, eu vou aprender tudo o que eu puder aprender, eu vou começar a ler todos os livros que eu puder sobre dinheiro, eu vou começar a seguir pessoas que têm dinheiro pra entender como elas pensam, pra entender como que é o modelo mental delas, e eu vou aprender o que for preciso. E aí eu comecei a ver dinheiro como exatamente como fazer comida. Se você, por exemplo, quando eu fui morar sozinha, eu não sabia fazer comida. Minha avó nunca deixava eu chegar perto do fogão. O que a gente precisa fazer pra fazer comida? A gente tem que aprender. Com quem? Com quem sabe. A gente tem que comprar livro de receita, a gente tem que testar a receita, mas tem que entrar em movimento, né? Tem que fazer para aprender. A gente não aprende lendo, só ficando na teoria. A gente tem que absorver a teoria, mas a gente tem que ir pra prática. Então eu sinto que o que mudou é que a Dani, que antes desejava ter dinheiro, ela jogava na loteria. E aquela Dani que tinha decidido sair da pobreza, ela queria fazer algo que dependesse dela mudar de vida. Ela não queria esperar por sorte, ela não queria esperar por alguém mudar a vida dela, ela queria encontrar um caminho para mudar a vida dela. E aí eu comecei a ler livros, inclusive comprei alguns pro meu Kindle, que esse ano... Ai, gente, sério, incomodada, tá? Que esse ano eu quero ler mais também sobre dinheiro, quero voltar aquele meu entusiasmo, até porque a gente quer comprar imóveis agora, né? Mais imóveis. Então, eu preciso desenvolver ainda mais o meu modelo mental sobre dinheiro. Então, eu comecei a comprar livros na medida do possível, porque livro era barato. No começo eu não tinha dinheiro para comprar curso, porque eu tava ali vivendo de doação, ali como vocês viram, demorou um pouquinho, mas tinha muito conteúdo na internet, muito conteúdo no YouTube de graça, sobre dinheiro, hábitos de dinheiro, sobre investimento e tal. E eu comecei a estudar.
Comecei a estudar, aí comecei a dizer não pro convite das amigas, né? Porque tinha umas amigas na época que a gente fazia o encontro, tipo, das Luluzinhas, então uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias a gente se encontrava. E eu comecei a dizer não pra tudo. Literalmente fui pra um casulo, me internei literalmente do mundo, assim, abri mão de ver novela, porque até então eu via novela. Eu tinha hábitos totalmente diferentes do que eu tenho hoje, assim. Então eu era muito noveleira, eu assistia sempre muita novela. Assistia filme, sessão da tarde, ficava sempre pensando em lugares pra sair, eu sempre pensava em comprar roupa. Naquela época eu tinha um monte de roupa, tinha um guarda-roupa lotado, com um monte de jaqueta, por isso que eu tava quebrada, né? Porque eu só comprava, eu tinha mais de 10 pares de sapato, eu tinha jaqueta de tudo quanto é cor, laranja, verde, branca, jeans, blusinha, tudo que tava na promoção eu comprava. Gente, eu comprava muito, eu era muito consumista, né? Então ali eu comecei e tava com uma dívida enorme, de mais de 50 mil reais, assim. Então ali eu comecei a aprender. Eu disse, bom, se eu não sei esse negócio de dinheiro, se existem pessoas que saíram, e eu comecei também a assistir muito vídeo de pessoas que vieram do nada e que enriqueceram a partir de si mesmas, sem ganhar na loteria. E nesse processo eu comecei a ver também pessoas que ganhavam na loteria e perdiam todo o dinheiro. Ganhavam no Big Brother, por exemplo, um prêmio muito grande e perdiam todo o dinheiro. E ali eu comecei a entender que ser rico, ter dinheiro, não é sobre ganhar dinheiro, né? Porque quando uma pessoa ela ganha muito dinheiro, ela não é rica. Ela é um pobre com dinheiro, porque ela não sabe fazer aquele dinheiro. Ela não sabe como que ela fez aquele dinheiro. É exatamente aqui. Eu já tive um canal de 400 mil pessoas na internet. Já tive canal de 30 mil, 40 mil que eu já excluí. Mas quem fez o canal? Eu. Então todo canal que eu crio, de alguma forma, eu sei como fazer, porque foi eu que fiz. Não foi um canal que eu comprei com não sei quantos mil inscritos pronto e que eu não fiz o caminho de conquistar seguidores, entende? Então eu vivo de internet desde 2016. Eu me sinto segura se sair os canais, porque eu sei como fazer. Eu faço isso já há muito tempo, entende? Então é igual um médico. Ele ficou 5, 6 anos aprendendo a ser médico. Se rasgar o diploma dele, ele vai deixar de ser médico? Não, porque isso é um aprendizado que está dentro dele. Então, quando uma pessoa ela ganha muito dinheiro, que ela não criou aquele dinheiro, que ela não construiu aquele dinheiro, ela não sabe fazer dinheiro. Ela é um pobre com dinheiro. E o pobre com dinheiro faz o quê? Gasta. Compra carro que não precisa, compra roupa para se aparecer, compra um monte de coisa para mostrar que tem, porque ele não é. Então, ele precisa mostrar que tem, e aí ele vai comprando tudo. Porque muita gente, eu, por exemplo, quando eu tinha aquela mentalidade mais de escassa, eu achava que ser rico era uma pessoa que saía comprando tudo, era uma pessoa que comprava tudo que queria, que comprava todas as roupas, comprava todas as bolsas, comprava todos os sapatos. Eu jurava que ser rico era isso, era dirigir um carrão, era morar numa mansão. E à medida que eu ia estudando sobre dinheiro, eu fui vendo que as pessoas ricas moravam de aluguel. Que as pessoas ricas, o primo rico, por exemplo, não tinha carro por anos. Ele foi morar de aluguel num lugar perto do trabalho para poder ir de pé para o trabalho. E eu que achava que carro era algo tipo um investimento, eu descobri que carro era um status social e que carro, a partir do momento que você compra o carro, você já perdeu dinheiro, porque você tirou ele da concessionária, ele já desvalorizou muito, né? E à medida que você convive com aquele carro, mais valor ele perde e mais despesa ele te dá, porque é seguro, é IPVA, é um monte de coisa. Eu falei, nossa, então eu achava que ser rico era uma coisa, e à medida que eu ia aprendendo sobre dinheiro e tal, eu ia vendo que ser rico não era sobre nada daquilo que eu achava que era. E que as pessoas, elas se tornavam ricas não pelas bolsas, sapatos e carros que elas compravam, para mostrar que são e que têm, mas pela quantidade de dinheiro que elas conseguiam guardar, economizar, né, reter. Então a gente não é rico por aquilo que a gente compra, por aquilo, né, a gente é rico por aquilo que a gente guarda, pelo nosso patrimônio, por aquilo que a gente tem. Então ali eu comecei a aprender um monte de coisas e desconstruir um monte de coisas e ver que as pessoas ricas, muitas pessoas ricas que eu seguia, por exemplo, se você vê o guarda-roupa do Primo Rico, o Ryan também, que é um cara que é multimilionário, nômade, que não tem carro também, né, e vive aí viajando, eram pessoas que tinham um guarda-roupa extremamente minimalista ali, com 7, 8 peças de roupa. E eu dizia, gente, a minha cabeça, a pessoa rica, ela tinha um closet lotado e tal.
Enfim, e aí eu fui vendo pessoas que mudaram de vida, e uma coisa que eu encontrei em comum é que essas pessoas, elas não procuravam emprego. Porque o emprego sempre ia dar o dinheiro limitado. Emprego é você vender seu tempo para uma empresa. E para o seu tempo valer muito, para você ganhar muito num trabalho, para você vendendo seu tempo, batendo ponto, você tem que ter um conhecimento que valha muito para que a empresa pague um salário muito alto para você. Caso contrário, você vai receber ali no máximo, eu nem sei quanto que é hoje um salário, já tem 10 anos, como eu já contei pra vocês, que eu não assino carteira, mas sei lá, uma pessoa deve ganhar uns 2, 3 mil reais por mês, mas vai ser isso, né? E aí, eu comecei a perceber que o dinheiro, ele acontecia através de troca e que as pessoas que ficaram ricas, elas contribuíram muito para a comunidade, elas começaram a servir pessoas. E quanto mais pessoas elas alcançavam, quanto mais contribuição elas faziam para o mundo, para o mercado, mais dinheiro elas ganhavam em troca. Então eu comecei a entender um pouco mais que dinheiro era sobre troca, ganhar dinheiro era sobre troca. E quanto mais pessoas a gente alcança, mais dinheiro a gente consegue fazer. E que a internet era um lugar para alcançar muita gente, porque se você tem um negócio numa rua e não passa quase ninguém, você pode ter um monte de produto bom que você não vai conseguir vender, já que o dinheiro precisa de pessoas para trocar. Então, foi onde eu disse, bom, vou começar a aprender esse rolê de internet, vou começar a aprender a trabalhar com internet, porque na internet, né, que eu consiga alcançar mais pessoas. E vou começar a ver como que eu posso ajudar mais pessoas. O que que eu tenho que as pessoas querem? O que que eu posso contribuir com essas pessoas? E eu tava ali numa época de praticar o autoconhecimento, de entender as minhas crenças limitantes sobre dinheiro, e eu comecei a entender que dinheiro era muito sobre mentalidade. Aí essa situação assim de ter dinheiro que eu queria ganhar na Mega Sena, eu pensei, bom, se eu ganhasse na Mega Sena com a cabeça que eu tinha no passado, eu ia comprar tudo de roupa, sapato e coisas para me aparecer e dizer para as pessoas que eu tenho dinheiro, porque é uma coisa muito de status social. Quantas pessoas estão em casamentos fracassados por status social para mostrar que estão num casamento ou que estão casadas? Então, infelizmente, o nosso ego, né, ele gosta muito de status, né? Então, ali, eu comecei a entender, então quer dizer que uma pessoa que ganhou na Mega Sena e uma pessoa que fez dinheiro, por exemplo, com uma padaria, se o cara que ganhou na Mega Sena, se um dia zera a conta dele no banco, ele volta a ser pobre. O cara que tem uma padaria e que enriqueceu com uma padaria, se um dia bota fogo na padaria dele, ele sabe fazer dinheiro, ele sabe empreender. Então, essa riqueza, ninguém tira dele. E ali eu comecei a entender sobre não juntar tesouros, e aí a gente vai entrar numa questão, né? Muita gente não interpreta desse jeito, mas não acumulei tesouro na terra que a traça e a ferrugem destrói, mas acumulei tesouros no céu. Muitas pessoas interpretam isso como uma questão muito espiritual, mas eu vejo isso na vida prática. Os tesouros que a gente acumula no céu, ninguém pode tirar da gente. E esses tesouros são aquilo que a gente aprende, são as habilidades que a gente desenvolve. Ninguém tem como tirar isso da gente. Então, a habilidade que eu desenvolvi de criar vídeos, por exemplo, lá atrás eu falava pra dentro, eu morria de vergonha, eu ainda tenho vergonha, né, mas eu era muito mais tímida. Nossa, eu tava vendo uns vídeos meu antigo, meu Deus do céu, até a voz, assim, era bem infantilizada e tal, só que eu continuei. É igual uma pessoa começa a jogar ping-pong, ela vai ser ruim, mas quando ela continua e faz de novo, tudo aquilo que você quer ficar bom, é só continuar fazendo. E aí você desenvolve uma habilidade. Uma vez que você desenvolve essa habilidade, isso ninguém tira, nenhuma traça, nenhum ferrugem. É a mesma coisa um médico. Se você quer se tornar médico por causa do certificado, o certificado eles podem levar. A enchente pode destruir, qualquer coisa, né? A traça pode comer, mas a habilidade de ser médico ninguém pode tirar. Então eu comecei a entender que eu precisava aprender, e aprende não só lendo, mas experimentando na prática, porque não adianta ficar na teoria. Tem muita gente que lê, tem muita gente que faz curso e não muda de vida. Por quê? Porque eu posso saber cozinhar, mas entre eu saber cozinhar e cozinhar são duas coisas diferentes. Eu posso saber o que eu preciso para fazer a minha barriga ficar uma barriga de tanquinho. Eu posso saber os exercícios que eu tenho que fazer, o aparelho que eu tenho que ir, o que eu tenho que comer, mas se eu não comer, se eu não ir no aparelho, se eu não fazer o exercício, a barriga vai continuar do mesmo jeito. Então, saber não muda a vida. E aí eu comecei a entender que eu precisava ir para a prática. E na prática, obviamente, eu já quase perdi dinheiro na bolsa, porque eu não tinha critérios de investimentos muito bons. Aí eu comecei a investi na Cielo, investi na Autona, investi em algumas empresas assim que foram
diminuindo, enfim, não sabia direito, né? Mas é isso. Colocar em prática é correr risco, é cair, é igual andar. Vai cair, levanta, cai, levanta, mas cada vez cai menos. Então eu comecei a entender que, ok, vamos então entrar nesse movimento de aprender a fazer dinheiro. No começo eu não sabia vender, no começo eu tinha vergonha de vender, no começo eu tinha vergonha de gravar, no começo eu não tinha cenário, porque eu gravava lá no porão, eu não tinha tripé, eu empilhava livros porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu empilhava livros para gravar os vídeos, encaixava o celular. O meu celular era um J7 Samsung viciado na bateria, então eu gravava com o telefone grudado no carregador, porque do nada ele desligava e eu não tinha dinheiro para comprar outro telefone. Então foi assim que eu comecei a construir, só que eu não sei dizer para vocês, mas eu acho que eu passei tanto sufoco assim naquele período, que eu tava tão determinada que eu disse, eu vou abrir mão do que for preciso para mudar a minha vida. Eu botei essa direção assim, ó, eu não quero mais ter que contar moeda, eu não quero mais. Um dia eu cheguei no mercado, eu já contei pra vocês, assim, e esse dia, assim, até hoje, eu juntei moeda e eu fui pesar o pão e eu não tinha dinheiro pra levar 3 pães. E aí eu fiquei com vergonha do que eu ia fazer. Fui lá e pedi mais 2, deixei o 3 no corredor e levei 2 pães, um pra cada filha que eu tinha. Porque eu não tinha dinheiro para levar 3 pães, um para mim e um para minhas 2 filhas. Então, assim, chegou um momento que eu disse, não, eu não posso mais viver assim, eu não quero mais viver assim. E se tem gente que fez esse processo de mudança, se tem gente que enriqueceu criando, né? E essas pessoas falavam coisas também diferentes do que eu achava. Eu queria uma riqueza rápida, eu queria dinheiro imediato, eu queria mudar a vida da noite pro dia, exatamente como na Mega Sena, exatamente como ganhar na loteria. E essas pessoas, elas diziam, riqueza é uma construção de longo prazo, você tem que pensar em longo prazo. E eu comecei a perceber o quanto eu era imediatista. Por quê? Porque quando eu queria uma roupa, eu queria agora. Ah, Daniela, tem dinheiro pra comprar? Não tenho, mas dá pra parcelar? Parcela bem parceladinho que eu quero. Às vezes alguém vinha me oferecer Avon, Natura, tinha dinheiro? Não tinha. Dá pra parcelar? Então quero. Então eu satisfazia meus prazeres imediatos e aí ficava sempre muito endividada, porque eu quero e eu quero agora, eu não sabia esperar. Então eu comecei a perceber que as pessoas que têm dinheiro, elas não querem agora, elas sabem dominar a pressa, elas têm autodomínio. Autodomínio é um fruto do espírito, autodomínio é dominar a si mesmo, e a pessoa imediatista, ela não consegue dominar a si mesmo, ela quer agora, aí ela vai lá e se endivida. Então ali eu já vi que eu tava diferente, porque a Daniela de antigamente, ela ia achar que eu ia achar, né, a minha versão passada, que eu só poderia ter sucesso no YouTube se eu tivesse um celular top de linha. E o que eu ia fazer? Eu ia pedir para alguém comprar um celular para mim, para eu poder começar, porque a gente sempre arruma obstáculo. Eu ia procurar alguém para me emprestar um cartão, porque nessa altura eu já não tinha nome, não tinha mais cartão, não tinha mais nada, né? Não tinha como. Para comprar um tripé, porque eu ia achar que para começar no YouTube precisava de um tripé. Então ali eu comecei a entender que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, parece clichê, e que eu precisava fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu já tinha. E ali eu decidi, não vou comprar mais nada, porque dinheiro não é sobre sair comprando tudo que vê pela frente, né? O dinheiro precisa circular, mas se eu não podia ficar com o dinheiro na mão, gente. O dinheiro entrava e saía. Sabe, dinheiro na mão é vendaval? Então, o dinheiro chegava, eu achava que eu tinha que gastar tudo naquele dia. Era naquele dia. Eu começava o dia com dinheiro, terminava o dia sem dinheiro. Eu gastava tudo, assim. Eu tinha, acho que um ranço, uma raiva do dinheiro, uma necessidade de gastar dinheiro, que eu gastava tudo. Eu não sabia guardar dinheiro. Então, quando eu comecei a entender que dinheiro não era sobre gastar, que poder de compra não é sobre ficar comprando tudo, eu disse, bom, então eu só vou comprar quando eu realmente precisar. Eu tenho roupa pra caramba agora, não preciso comprar roupa, não preciso comprar sapato. No começo foi difícil, por quê? Porque era o meu hábito natural, ter dinheiro, comprar, e sem dinheiro, comprar também. Eu só precisava achar alguém que confiasse em mim pra me vender parceladinho, porque eu precisava sempre estar comprando, por conta dos vazios que a gente tem dentro da gente, que a gente fica tentando preencher com coisas, esses vazios que não tem como preencher, né? Então,
Ali eu comecei a dizer, não, Daniela, se você quer um resultado diferente, você tem que mudar os seus comportamentos. Então foi isso que eu comecei a fazer, construir uma Dani mais consciente, uma Dani menos apressada, uma Dani que não fazia mais parcela, que não comprava mais parcelado, que não usava mais cartão de crédito, que não fazia mais empréstimo, porque eu fazia muito empréstimo. Sempre que eu encontrava alguém para fazer empréstimo para mim, eu pedia a minha avó, como funcionária pública, cansei de pedir para ela fazer empréstimo para mim na SPM. Quando o empréstimo estava acabando, eu ia lá e aí dava para renegociar, e aí vinha aquele dinheiro bom do empréstimo, comprava mais coisa do que não precisava. Quando pedia dinheiro emprestado para os outros, ao invés de comprar só o que precisava para casa, aí já ia lá, já comprava chocolate, já comprava um monte de coisa que não precisava. Então eu comecei a perceber que quando eu comprava parcelado, eu comprava muito mais coisas do que eu precisava. Então se eu ia numa loja comprar roupa no cartão de crédito, eu usava todo o limite do cartão, mesmo que eu não precisasse das roupas que tava lá, porque a minha mentalidade era, enquanto tem limite, a gente tem que usar tudo, né? Então eu comecei a perceber que, à medida que eu comecei a juntar dinheiro para comprar à vista, eu comecei a perceber que eu aprendi a comprar só o que eu preciso e que eu não precisava comprar um monte de coisas. Então foi aí que eu comecei além de parar de fazer empréstimo e comprar parcelado, me proibi literalmente, assim, fiquei 2 anos sem comprar nada, nem uma rasteirinha, nada. Eu comecei a criar o hábito de comprar à vista. Então, quando eu passei a comprar, é blusa? Uma blusa. Ou 2 blusas. Ao invés de ir comprar 3 calças parceladas, não, vamos juntar e vamos comprar uma calça à vista. Então, e aí eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Gente, dinheiro, além de liberdade, dinheiro é paz. Porque se tinha uma coisa que me tirava paz, era dívida. Todo começo do mês eu sabia que ia ter um monte de coisas pra pagar e eu já, tipo, eu não vou ter dinheiro. E aí já começava uma aflição. E aí a pessoa vinha, não passa semana que vem já não tinha também. Por quê? Porque eu fazia dinheiro naquele formato de ganhar um valor X, né? Claro que quando eu comecei a empreender eu já não ganhava bem assim no começo, mas eu sabia que em algum momento eu poderia ganhar mais do que eu já tinha ganhado nos outros trabalhos. E aí, quando eu comecei a ver que eu não tava mais semeando dívida, caraca, gente, sério, a sensação de não ter dívida, de não ter aquelas contas todas para pagar, de não ter fatura de cartão de crédito, de não ter parcela de empréstimo, gente, não, eu nunca tinha experimentado na vida, porque desde que eu fiz 18 anos, eu acho que eu sempre tive esse comportamento. Aí tinha cheque pra cobrir, porque tinha uma época que tinha talão de cheque, nem sei se hoje em dia existe talão de cheque, né? Mas tinha cheque pra cobrir, era tanta parcela. Eu com 19 anos já tava com o nome sujo. Aí depois, olha, eu era toda enrolada, muito difícil. Eu aprendi a fazer dívida, né? A gente aprende que pobre precisa de dívida pra viver, que se a gente não comprar parceladinho, a gente não tem nada. Isso é crença limitante, tá? Porque a gente não pode, só pode comprar parcelado se a gente quiser agora. Se a gente guardar, se a gente juntar, a gente pode comprar à vista. Então eu comecei a confrontar essa crença. Eu digo, não, pobre só pode comprar se for parcelado? Não. Eu vou juntar dinheiro e vou comprar à vista. Eu me lembro que eu tava com uma geladeira emprestada. Eu juntei dinheiro, comprei minha geladeira à vista e era muito, muito bom saber que no outro mês não ia ter prestação de geladeira pra pagar. Aí o meu computador caía a carcaça, assim, sabe? Tipo, era muito ruim. Juntei dinheiro, comprei meu computador à vista. Juntei dinheiro, comprei o meu celular à vista. Ficamos 6 meses sem sofá em casa, eu e minhas filhas. A gente sentava com a almofada no chão, eu gravava sentada no chão e juntei dinheiro, 6 meses, comprei meu sofá à vista. E aí eu comecei a gostar disso, comecei a gostar de saber, meu Deus, eu tenho uma coisa grande em casa e eu não tenho nada pra pagar, não tenho prestação de sofá, de geladeira, de telefone, de computador, só porque eu aprendi a dominar minha pressa, só porque eu aprendi a ter autodomínio, só porque eu comecei a parar de ser uma criança mimada, porque a criança mimada, ela quer e ela quer agora, ela esperneia, ela dá um jeito, porque ela quer no tempo dela, ela não sabe esperar, né? Então eu comecei a ver que eu era, de fato, uma criança mimada e que dinheiro não é coisa de criança, né? Dinheiro é coisa de gente adulta. Comecei a ver que eu tinha uma necessidade de status muito grande, que eu comprei, quando eu comprei meu primeiro carro, como eu disse, foi pra esfregar na cara do meu ex-marido que eu dava conta sem ele, porque ele tinha levado o carro e eu tinha que fazer entrega de doce e tal, e aí eu comprei um carro e foi por status, puro ego.
Eu fiquei muito orgulhosa de mim quando eu decidi viver sem carro. É uma outra liberdade. Acho que hoje em dia, carro, assim, é que a gente vive num formato diferente, nossos filhos moram em cidades diferentes. Quando eu morava em São Paulo e vivia como do jeito que a gente vive hoje, eu não tinha carro. Eu decidi vender meu carro para ter uma vida de pé. E quando quiser esse carro, gente, Uber é tão barato, sabe? É tão barato, é tão econômico entrar no Uber e ir, assim, a gente ia na praia e voltava com R$ 10 de Uber, assim, gente, qual a necessidade? E aí eu vi que era uma necessidade de status, uma necessidade do meu ego de mostrar que parece que pra você tá bem, você tem que ter um carrão, você tem que ter, sabe? E aí eu comecei a mudar completamente os meus comportamentos, comecei a entender que muita coisa que eu tinha era pra mostrar que eu era, muita coisa que eu comprava era por conta do meu ego e que se eu continuasse nesse círculo ou ciclo vicioso de sempre comprar e gastar tudo que eu tinha, eu nunca ia ter dinheiro, eu nunca ia saber o que era liberdade financeira e que as pessoas verdadeiramente ricas, elas não precisam mostrar ou comprar um monte de carros, ou a menos tem a galera que usa isso para vender mais, que é essa questão do marketing, do desejo, por aí vai. Mas eu cansei de ver stories do Bruno Perini falando, agora que ele comprou a casa deles, é uma baita casa, mas ele ficou anos falando de educação financeira e dizendo, a gente mora de aluguel, a gente mora de aluguel, a gente mora de aluguel. Por muito tempo eu também não desejava ter casa própria. Depois que a gente começou a andar nessa direção e tal, de ter casa própria e comprar imóvel, tá? Agora mais ainda até. Mas lá atrás, assim, quando eu comecei a ouvir as pessoas verdadeiramente ricas, caraca, as pessoas ricas, elas não correm atrás de casa própria, elas não correm atrás de carro, elas não correm atrás de emprego fixo, e eu tava andando numa direção, né, de, então tá, eu preciso andar pro outro lado. Então as pessoas ricas, elas investem, elas contribuem, então elas têm negócios que servem as pessoas, e quanto mais pessoas elas servem, mais dinheiro elas ganham. Elas fazem o dinheiro multiplicar, transformam o dinheiro em soldadinhos para fazer mais dinheiro para elas. E elas não fazem questão de ter muitas coisas que não vão trazer retorno financeiro. O próprio Warren Buffett, é assim que fala, né? O cara que faz 1 milhão todo dia de dividendos na bolsa, ele mora numa casa super simples e dirige um carro muito simples. Eu fui ver o cara que é o dono da sala comercial, da mulher que fazia o meu Mega, um senhorzinho, ele tem 198 imóveis alugados. E ela dizia, Dani, ele ia vir aqui numa simplicidade, com o golzinho dele, o carrinho dele, pessoalmente, cobrava os aluguéis, numa simplicidade, e enfim, claro que a gente precisa ter dinheiro para viver aquilo que a pessoa é importante para a pessoa, mas é como o primo pobre estava falando pro Pablo Marçal. Ele gosta de ser uma pessoa simples, né? Tem o maior youtuber aqui, o maior youtuber do mundo, ele ganha 500 milhões. E ele mora na casa que custa 1 milhão. E aí eu querendo comprar um apartamento de 11 milhões. Eu digo, gente do céu, né? Eu ainda tenho que desenvolver ainda mais o meu mindset. Então, eu comecei a perceber que as pessoas que verdadeiramente têm dinheiro, elas não precisam ostentar e nem mostrar que tem. Algumas pessoas, elas gostam desse luxo, elas gostam do requinte. Eu não tô falando que a pessoa não deve comprar uma Ferrari, mas ela deve comprar uma Ferrari se ela gosta de Ferrari. Eu não acho bonito, acho um carro baixo, acho que é desconfortável, então eu jamais teria uma Ferrari. Se eu tivesse 1 bilhão, eu não compraria uma Ferrari, porque não tem nada a ver comigo. Só pra dizer que tenho uma Ferrari, para as pessoas me olhar com outros olhos, não teria. Então é isso que eu digo também, assim, uma coisa que eu percebi que as pessoas pobres, às vezes, elas correm atrás de coisas que elas nem querem, que elas nem sonham, só para impressionar pessoas que elas nem gostam, né? Então elas ficam correndo atrás do vento. Sabe aquela coisa de correr atrás do vento e aquela roda nunca termina? Aí comprou um carro, acabou o carro, troca de carro. E aí acabou de pagar aquele carro, vai lá e troca de carro. Comprou um telefone, acabou o telefone, troca de telefone. Eu era essa pessoa, trocava de telefone todo ano. Nunca sonhei com ter um Apple e nada disso, assim. Mas eu tinha essa necessidade de estar sempre comprando. Se é um telefone, o que vai ser? Tem que comprar. Então tem gente que troca de telefone todo ano, tem gente que troca de carro sempre que acaba, tem gente que vai fazer outro empréstimo sempre que o empréstimo estiver acabando. E aí é correr atrás do vento, né? É um ciclo, você tá plantando aquilo de novo, você tá plantando aquilo de novo, você vai colher aquela bíblia, aquele carnê de carro para pagar. Você tá plantando um novo empréstimo, você tá colhendo o quê? Você vai colher o empréstimo, o dinheiro imediato na hora, você vai pagar 2 empréstimos, 2 carros, que é uma bíblia, né? Enorme o negócio que você sai para pagar. Então eu comecei a perceber
que existe, o que faz a diferença entre o pobre e o rico não é aonde você nasce, necessariamente. É o que você faz todos os dias, o que você rega todos os dias. Então eu descobri que eu regava dívida, né? Que eu regava despesas. Eu passava o dia pensando em como o dinheiro ia sair. Então eu sinto que o que mudou da Dani, se olhar no espelho, é a mesma Dani, é o mesmo DNA, é a mesma altura, mas o que mudou foi o quê? A minha mentalidade. Então, sair da pobreza me exigiu pensar diferente e abrir mão de velhos comportamentos que eu tinha no passado. Então, hoje eu não tenho uma necessidade grande de ter um guarda-roupa muito cheio. Eu compro roupa acho que umas 2 vezes por ano. Pra quem comprava roupa a cada 2 semanas, né? Eu compro ali 2, 3 pares de sapato por ano, no máximo. Esse ano nem comprei sapato ainda. Ou comprei no começo do ano, não lembro. Mas comprava 10, 12 pares de sapato por ano. Então, assim, eu compro muito menos, muito menos. Eu vivo com muito mais liberdade e o meu custo de vida é muito menor do que vocês imaginam. Assim, claro, né? Pro custo de vida que eu poderia ter com aquilo que a gente ganha. A gente poderia ter viver muito mais. Mas, assim, viver menos do que você pode, isso também te tira da pobreza. Porque as pessoas, elas, por exemplo, você começou a ganhar mais. Aí o que você faz? Você vai lá, mora numa casa maior, compra um carro melhor, começa a frequentar outras lojas e isso aumenta a tua despesa. O que quer dizer? Que você vai começar de novo a gastar tudo que você ganha. Então tem muita gente que ganha mais, mas continua pobre. Por quê? Porque nunca tem dinheiro, tá sempre apertada. Uma vez eu atendi uma médica, ela falou assim, Dani, eu faço aí uns 40 mil por mês. E se eu te falar que chega o final do mês, eu ainda tenho que pedir dinheiro pro meu marido, que ganha menos do que eu, tu acredita? Eu digo, acredito. Por quê? Porque hoje eu entendo que ter dinheiro não é sobre ganhar muito. É sobre administrar o dinheiro que você ganha. Então, uma vez eu ouvi assim, se você ganhar mais, você vai gastar tudo que você ganha. Porque você diz assim, porque se eu ganhasse mais, a minha vida ia ficar melhor. Aí eu ia conseguir guardar dinheiro. E uma vez eu ouvi, acho que foi o Bruno Perini que falou, né? Quando você aumentar o seu teto, você vai ver que você não vai começar a guardar dinheiro. Você vai continuar gastando tudo que você ganha. E era exatamente o que eu estava vivendo. Quando eu era confeiteira, eu ganhava 7 vezes mais do que quando eu trabalhava de carteira assinada. E o que eu fazia? Gastava absolutamente tudo do que eu ganhava. Então, a gente diz, que se eu ganhar mais eu consigo guardar dinheiro, se eu ganhar mais eu consigo melhorar de vida. Mentira, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, só que com mais dinheiro, né? Então, eu comecei, então se fosse pra mapear, né? Dani, o que você fez pra sair? Aprendi, estava decidida, decidi que eu queria, né, ter uma vida financeira, ter liberdade financeira, decidi aprender tudo o que fosse preciso, observar o comportamento, como que as pessoas ricas pensam, como que as pessoas vivem acima de tudo, porque uma coisa é você falar, outra coisa é como você vive, como as pessoas vivem, e aí eu começava, né, a ver a galera morando de aluguel, pegando Uber, eu dizia, gente do céu, mas com muito dinheiro guardado, mas sem uma garagem cheia de carros. E aí fui aprender, né, tanto analisando comportamento, quanto lendo livro, quanto investindo em curso, investi, né, sobre mentalidade financeira. Terceiro passo, decidi fazer diferente, porque não adianta absorver conhecimento e continuar natura parceladinho, Avon parceladinho, comprando um monte de roupa, 15 pares de sapato por ano e tudo que tá na promoção, toda semana comprar uma blusinha. Não adianta. Então, o terceiro passo é mudar comportamentos. Quais são os comportamentos que você precisa mudar? Né? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Uma habilidade que eu desenvolvi foi a habilidade de comprar à vista sem achar que é muito, assim, porque parece que é muito, né? Comprar uma calça à vista, meu Deus, que caro. Mas assim, você vai educando a sua mente para fazer isso, porque se você não tem dinheiro para comprar à vista e você não compra, é porque você não pode ter aquilo ainda, porque se você pudesse ter, você teria o dinheiro para comprar ali na hora. Então eu comecei a dizer para mim mesma, querida, se você não tem o dinheiro para comprar, é porque você não pode ter. Então não compre, né? Se você carregar só o que você pode, a vida já vai ficar mais leve. O problema é que a gente quer carregar mais do que a gente dá conta de carregar. E aí a vida fica muito pesada. Então, mudar esses comportamentos, mudar esses hábitos, parar de pensar em como o dinheiro vai sair o dia inteiro, ficar pensando em dívida, baixar os aplicativos da loja tudo para ver o que lançou, o que chegou, qual é a coleção de verão. Eu não fico
pensando em roupa o dia inteiro, eu fico pensando em negócio, eu fico pensando em produto, eu fico pensando em vídeo para gravar, eu fico pensando em como eu vou plantar mais dinheiro, porque se eu quero colher dinheiro, eu tenho que plantar dinheiro, seja gravando vídeo, seja criando produto digital, seja colocando dinheiro em fundos imobiliários, seja comprando ações do Banco do Brasil. Todos esses movimentos que eu faço são semeaduras que fazem o meu dinheiro crescer. Eu não passo o dia pensando em carro. Ai, qual é o carro que eu vou comprar? Eu não tenho esse hábito de pensar em carro, entende? Eu gosto de pensar em viagem, mas como viajar para fora, a gente vai ter uma despesa muito grande agora e a nossa meta é investir agora no mundo físico, em imóveis, de Airbnb, então eu preciso me abster de pensar em viajar. Então são renúncias que a gente faz, prazeres imediatos que a gente faz, e aí para suprir essa necessidade de viajar, a gente alugou um apartamento e vive em lugares diferentes, o que traz um certo movimento para a vida e um certo contentamento, né? Mas eu renunciei vários lugares que eu tenho vontade de conhecer para fora. Vai chegar um momento que vocês vão ver a gente viajando para fora? Vai chegar um momento que vocês vão ver a gente viajando para fora. Mas depois da gente cumprir as nossas metas, dominar os nossos prazeres, dominar a nossa pressa e conquistar uma boa parte de imóveis aí ou de fundos rendendo dividendos pra gente, e aí a gente vai, né? Então, mudar comportamentos é muito importante. Então, assim, quer sair da pobreza? Muda. E para mudar, você tem que ouvir outras pessoas que já têm dinheiro, porque se você continuar ouvindo as pessoas que você convive, as pessoas que já fazem parte do teu círculo, elas pensam muito parecido com você, porque senão elas estariam em lugares diferentes, né? Então a nossa vida, ela é fruto de quem a gente é em comportamentos, né? Não em quem a gente diz que é, mas quem a gente é em comportamentos. Então, mudar os meus comportamentos foi fundamental, além de estudar, fazer diferente para que eu pudesse escolher liberdade financeira. E fácil? Não foi. Não foi porque eu via, eu tava ainda contando moeda no começo, e além de eu estar contando moeda, eu não tava fugindo daquela realidade, porque às vezes, né, se encontrava com as amigas, ai, não precisa ter dinheiro, a gente paga e tal, e eu ia, para não ter que olhar para aquela dor, para aquela falta que eu tava vivendo. E naquele momento que eu decidi que eu ia sair da pobreza, eu olhava todo mundo se divertindo e eu tava ali estudando um monte de coisa que eu não entendia, quebrando a cabeça para entender. Eu tava ali ainda contando moeda e sem saber se aquilo ia dar certo, porque não tinha ninguém perto de mim que tava fazendo o mesmo movimento que eu ou que entendia o que eu tava fazendo. Eu era vista como louca, eu era vista como uma pessoa fora da caixa, eu era vista como uma pessoa muito estranha. E continuar. Né? Eu digo, não, mas eu vou fazer até dar certo, porque se deu certo para um monte de gente, vai dar certo para mim também. E aí eu vejo como é importante a inspiração, né? Quando a gente vê pessoas que já fizeram, a gente se inspira nessas pessoas e essas pessoas fazem a gente acreditar que é possível. Então eu peguei muitas pessoas assim como referência e analisei muito o comportamento delas e digo, bom, vou me comportar de acordo com as pessoas prósperas e parar de me comportar com a mentalidade pobre que tudo que vê compra, que tudo que vê quer, que quer, igual uma criança, né, que vai, eu quero essa, eu quero tudo, né? Então, ok, vamos desenvolver autodomínio, que é fruto do espírito, vamos dominar essa pressa e vamos comprar só o que tem. Se não tem, não compra, porque se tem que parcelar é porque, né? Claro que às vezes a gente vai parcelar sem juros e aquele dinheiro você pode investir e ganhar ao invés de, né, de pagar à vista. Então hoje eu vejo uma vantagem de parcelar sem juros, porque você pode investir aquele dinheiro, aquele restante, tá? Mas eu precisei um tempo comprar à vista. Muita gente me criticava até por isso. Ai, Dani, mas não é vantagem comprar à vista. Por quê? Porque daí você pode investir. Gente, eu sei, mas eu precisava desenvolver a habilidade de comprar à vista para dominar a minha pressa de comprar parcelado e não comprar mais do que eu preciso. Porque quando a gente compra parcelado, às vezes a gente compra mais do que precisa. Quando a gente vai fazer compra no cartão de crédito, a gente tende a comprar mais do que precisa. É diferente de você comprar com dinheiro. Com dinheiro, a gente tende a se controlar mais. Claro que quando você começa a ter mais dinheiro, você também tem dificuldade de se controlar, porque vocês vê o iFood da gente, né? Porque é só comprar, porque tem dinheiro pra comprar, né? Mas, enfim, foi assim que eu saí daquele lugar de contar moeda.
e comecei a criar uma vida diferente, mudando meus comportamentos, pensando em produto, negócio, vídeo, canal, investimentos, ações, fundos. Agora eu quero investir fora também, né? Que o Brasil tá meio quebrando, né? Para não falar já quebrado, mas a gente pensa em investir fora do Brasil também, então a gente pensa em plantar dinheiro, né? Cada vez mais. O que você pode fazer hoje que vai te trazer mais dinheiro? Ao invés de ficar pensando o que vai fazer o teu dinheiro sair, porque carro é sair dinheiro, roupa é sair dinheiro, tudo. Tem coisa que a gente passa o dia inteiro pensando que é só dinheiro saindo, né? A gente tem que pensar como que o dinheiro vai entrar, o que a gente vai plantar para ter mais dinheiro entrando. Então, mais dinheiro entrando, administra esse dinheiro entrando, guarda boa parte desse dinheiro que vai entrando. Hoje a gente guarda 30% do que entra e aí investe também com o que sobra em fundos imobiliários. E esses 30% a gente está guardando para comprar os imóveis físicos, né? A princípio a gente pensa em comprar à vista, porque financiamento tem muitos juros, os imóveis de Airbnb, mas tudo tem planejamento, sabe? Eu acho que mudança de vida, riqueza, não é algo que acontece, é algo que a gente cria, sabe? É algo que a gente constrói e é um pensamento de longo prazo. A gente não vai colher amanhã a riqueza que começa a construir hoje, é um tempo. E se eu pudesse dizer, Dani, quanto tempo levou da tua decisão até você colher um pouco mais de liberdade financeira? Olha, 2 anos. Eu comecei em 2016, em 2018 eu comecei a ter um pouco mais de liberdade financeira. Mas em 2018 eu ainda juntava para comprar as minhas coisas à vista. Ali, 2018 foi quando eu comprei meu sofá, por exemplo, para vocês terem uma noção. Mas é que eu tinha uma dívida muito grande também, né? Mas ali depois de 2018 em diante, assim, o negócio, a colheita já mudou, a quantidade de dinheiro que entrava já mudou bastante, tá? A questão é não desistir. Mas o que é 2 anos, né? Quantos anos a gente fica numa faculdade e aí quando sai da faculdade ainda vai começar a construir a carreira para fazer dinheiro? Então, eu acredito que 5 anos uma pessoa estudando sobre o dinheiro, guardando dinheiro e tendo hábitos, não tem como a pessoa ficar mais pobre. Não tem como, tá? Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, onde não tem muito roteiro, onde é assim, uma conversa mais descontraída, vocês cliquem em gostei, que é uma forma de eu saber, tá? Se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.